Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, neste vídeo a gente vai abordar as categorias de base, vamos falar como que está sendo a preparação do sub-20 para o jogo aí de sábado, jogo decisivo da Taça São Paulo de Júnior. Vamos falar muito aqui sobre a preparação do Zé Ricardo aí, jogador se destacando no treinamento. A gente vai dizer qual foi esse jogador. A gente vai falar muito aqui sobre a situação de São Januário, que está dando uma polêmica. O Vasco vai emprestar São Januário para o Fluminense. A gente vai destrinchar esse assunto aqui, lembrando que o gramado de São Januário está passando aí por uma reformulação. A gente vai falar muito sobre a situação de reforços. Hoje, 3 jogadores aí publicamente disseram estar negociando com o Vasco da Gama. Inclusive aí o jogador chileno, artilheiro, a gente vai passar o nome dele daqui a pouco. E a gente vai falar sobre a política do Vasco da Gama. Enquanto tem gente que especula aí o que é a rolha lá de vinho da Carol, o Levenciano segue trabalhando veementemente, está lá na Inglaterra para poder trazer recursos para o Vasco da Gama. A gente vai falar muito sobre esses assuntos. Meus amigos, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho. Vamos começar aqui sobre a situação da Taça São Paulo de Júnior. O Vasco é líder no grupo 24. O Vasco, se vencer o Rio Claro, o Vasco simplesmente já estará classificado para a próxima fase. Treinador do Vasco muito empolgado aí com a molecada, e eu estou acreditando que o Vasco vai longe, hein? Destaque aí para o Figueiredo, que está treinando muito bem. Rapaz, fez 2 gols na última partida do Vasco. E o Andrei Santos, guardem esses nomes aí. E galera, é o seguinte, a gente tem que apoiar as categorias de base do Vasco da Gama, pois é o futuro do nosso clube. E é o seguinte, meus amigos, e essa situação aí do Vasco da Gama emprestar São Januário para o Fluminense, hein? Tá dando o que falar. O Jorge Salgado simplesmente aí fez um acordo para emprestar São Januário para o Fluminense, e o jogo do Fluminense contra o Milionários será em São Januário. O gramado de São Januário que ainda está passando aí por uma reforma para atender às condições do time vascaíno, e isso foi alvo aí de crítica, né? O gramado precisa ser aí simplesmente preparado. Lembrando que a primeira opção do Fluminense foi mandar os jogos no Engenhão, onde o Botafogo manda os seus jogos, e o Botafogo disse não. Será por quê? Bom, vamos seguir aqui com relação à equipe profissional do Vasco da Gama. O Zé Ricardo começou os trabalhos aí com bola, treinando bastante de todos os reforços do Vasco da Gama. Aí o Vasco trouxe o Thiago Rodrigues, para a defesa o Vasco trouxe o Anderson Conceição, Luiz Cangá,
O Vasco também acertou com o lateral esquerdo Edmar, que defendeu o Red Bull Bragantino nas últimas 3 temporadas. O Yuri Lara, lá do CSA. Isaac, que veio do Grêmio. Vitinho e o Raniel. E o destaque dos treinamentos do Vasco da Gama tem sido aí o jogador Yuri Lara, o volante, se sobressaindo na condição física aí. Isso é muito importante aí. Garoto a fim de jogar futebol, 27 anos, se doando e doando muito aí nesse começo de ano aí. E meus amigos, enquanto o Vasco da Gama não consegue recuperar os atletas que estão aí afastados por conta do surto de Covid-19, hoje a gente tomou conhecimento que o Vasco está negociando com 3 jogadores e as 3 negociações estão bem encaminhadas. Bom, Everton, né, que é um lateral direito, agora a gente sabe quem é o lateral direito que o Vasco estava mantendo a 7 chaves, lateral que jogou pelo Red Bull Bragantino. O Vasco próximo aí de contratar este atleta, o staff do jogador confirmou, um jogador novo que tem 22 anos, por isso vale a aposta aí, e a princípio ele iria vir para poder disputar a vaga aí com o Léo Matos. E é o seguinte, pegou de surpresa que o Vasco da Gama estaria muito bem encaminhado aí em fases finais aí para poder contratar o Bruno Nazário, jogador que pertence aí ao Hoffenheim. A gente conhece muito bem o Bruno Nazário, jogou no Botafogo, teve altos e baixos aqui no Botafogo, jogador de 26 anos, e o staff confirmou que a oferta do Vasco da Gama foi muito boa. Então, nas próximas horas, a gente pode ter esses 2 atletas aí. Mas a cereja do bolo aí foi a situação do chileno, hein? Apareceu o nome do chileno, Ivan Morales, e esse cara joga muito bem, é tão goleador quanto o Ricaldi, né? Quando é para elogiar, a gente vai elogiar, que é um cara aí que em 27 jogos meteu 11 gols, né? E deu 5 assistências na temporada passada, jogador lá do Colo-Colo. E é o seguinte, o Vasco começou a negociar aí com esse artilheiro. Se vier, vai agregar muito ao Vasco da Gama. E com relação à situação da política, hein, pessoal? Enquanto tem amigos aqui no YouTube que estão preocupados aí com a rolha, né, da Carol, né, do vinho da Carol que está escrito Vasco, a gente traz novidades aqui para vocês com relação à SAF. O Vasco da Gama aí, nos próximos meses, vai apresentar essa situação da SAF para o Conselho Deliberativo, e o Levenciano está trabalhando muito nos bastidores aí para que essa situação não ocorra, e se ocorrer, para que haja aí investidores que garantam aí a existência ainda do Vasco da Gama. E o Levenciano está lá na Inglaterra, completando aí o seu MBA aí da UEFA, e sensacional, aprimorando o projeto Somamos com pessoas qualificadíssimas. Então a gente deixa o registro aqui, certo? Há uma luz aí no fim do túnel para o torcedor vascaíno, que se chama o Projeto Somamos. Inclusive, né, a justiça voltou hoje. Então, vamos aguardar aí por novidades. Eu agradeço pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!